Eu vou ler o capítulo 3 de Jonas. São poucos versículos, são apenas 10. São 10 versículos. Jonas, eu já falei sobre o profeta Jonas, fiz uma apresentação bem resumida do livro de Jonas, a profecia de Jonas, e fiz também a apresentação do livro, primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo. Então, o primeiro capítulo fala da chamada de quem é o Jonas e do chamado que Deus fez para ele. E aí, ao invés dele ir para a cidade de Nínive, ele pegou um navio para Tarsis. Então, essa é o primeiro capítulo. E aí vem uma tempestade e o navio ali fica prestes a afundar. Eles ali temendo, identificam Jonas. E Jonas vai ser questionado pelo marinheiro-chefe ali, né, do navio, o capitão. E quando identifica que o problema era com Jonas, Jonas é lançado no mar. Ele mesmo diz, né, pode me lançar no mar que vai parar. Pelo menos não morre todo mundo. Então só morreria Jonas. Aí Deus providencia um grande peixe, engole Jonas. É o capítulo 2. Quando Jonas, na barriga do grande peixe, ele faz uma oração ao Senhor. Aí eu falei sobre esta oração, a forma como Jonas se apresentou diante do Senhor. O capítulo 2 de Jonas, ele diz que eu me lembrei, né, do Senhor e subiu a ti a minha oração. Aí ele começa com uma voz de agradecimento a Deus. Depois que ele agradece a Deus, ele agora vai oferecer sacrifícios de oferta e promete pagar o voto daquilo que ele se comprometeu, porque Jonas estava comprometido com Deus pelo seu chamado profético. Ele, como profeta de Deus, ele tinha que entregar a mensagem de Deus. E Jonas falhou. E ele diz agora, arrependido, aquilo que eu prometi, Senhor, eu vou pagar. E Deus deu uma segunda oportunidade a Jonas. O capítulo 3 do livro de Jonas, que é composto por 4 capítulos apenas, o capítulo 3 vai falar exatamente deste pagamento do voto que Jonas fez. Então, observa aí o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Então, aí nós vamos observar que Deus, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus está renovando a oportunidade para Jonas. E eu vejo isso acontecendo em nossos dias. Deus sempre renova a oportunidade para a gente mudar de vida, para a gente fazer diferente. Sempre Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, de mudança de vida, de conversão. Enquanto há vida, há esperança. Então eu quero dizer para você, meu querido, não perca a esperança. As coisas podem mudar se você decidir mudar. Não perca a esperança. Deus vai te dando uma nova oportunidade hoje. Dá um amém aí, dá um glória a Deus, vai participando aí. Aí, na palavra de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 3, o verso 2 vai dizer: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Agora, Jonas recebeu uma mensagem, a mensagem do profeta tinha que ser entregue naquela cidade. Jonas deveria desenvolver o seu ministério junto ao povo assírio. A capital era Nínive, uma cidade importantíssima daquela época. A cidade ficava às margens do rio Tigre. Então, esse é um rio famoso, e quem estudou já na história vai lembrar aí do rio Tigre e o rio Eufrates. Hoje, a cidade de Nínive é aquela cidade falada nas matérias, nas reportagens que os repórteres falaram do Iraque, e Moçã, acho que é essa a pronúncia. Lá hoje é a cidade de Nínive. É uma cidade importante ainda hoje para o Iraque. Então, hoje é o Iraque, aquela região
do Iraque. E aquela cidade era uma cidade muito importante, era muito populosa também. A Bíblia nos traz o relato aqui que tinha mais de 100 mil habitantes ali, 120 mil. Eu lendo sobre a história, os historiadores dizem que tinha entre 120 a 150 mil habitantes. Então, é uma cidade importante. E eles também têm o relato de que essa profecia de Jonas, ela acabou se cumprindo 200 anos depois da profecia, quando a cidade cai. Então, mais ou menos 200 anos, a cidade vai cair nas mãos da Babilônia. Então, a Babilônia é um império que vai se levantar e vai dominar o mundo daquela época, inclusive vai dominar Israel, Jerusalém, vai tomar a cidade de Jerusalém. Então, na ocasião que Jonas levou a mensagem, o povo vai se converter. Olha o que diz o texto, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então, 3 dias andando, dava para passar pela cidade. O verso 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. O rei proclamou um grande dia de jejum. A ameaça o aviso, o anúncio de uma destruição iminente sobre a cidade, essa mensagem foi entregue pelo profeta Jonas. Então, esta mensagem recebeu a credibilidade do rei e de toda a população. E o rei, quando viu que viria uma condenação sobre toda a cidade, por conta do pecado do povo. Então, a gente vai perceber isso quando o povo decide se voltar para o Senhor, diz o texto. Aí ele vai dizer no verso 8, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto o homem como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Resumindo, o pecado de Nínive, a violência de Nínive, chegou até o Senhor, incomodou Deus. Você sabia que Deus se incomoda com o pecado de uma cidade, de uma nação, de um povo? Você sabia disso? Quando o pecado vai ficando insuportável, aí Deus vem e age. Nós vemos isso acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra. Quem conhece a história aí de Sodoma e Gomorra? Deixa eu girar aqui a minha telazinha para eu ver a participação de vocês. Isso. Tem mais gente aí. Então, vocês conhecem a história da cidade de Sodoma e Gomorra? A Bíblia fala sobre isso. O pecado da cidade chegou ao cúmulo do absurdo, do insuportável, ao ponto de Deus mandar anjos ali e dizer: vou acabar com aquelas cidades. Chega! Deus fez isso acabando o mundo da época com um dilúvio.
Dos dias de Noé. Quem conhece essa história na Bíblia? Pois é, Deus disse, eu não aguento mais o pecado desse povo. Resumindo, Deus diz assim, esse povo está de um coração ruim. Então eu vou acabar com isso, não suportarei mais. Aí Deus vem, declara que não suporta mais e destrói o mundo da época. Aí depois disso vem a cidade de Sodoma e Gomorra e Deus vai lá e diz, o pecado chegou, está insuportável, e Deus vai e manda o anjo e destrói aquelas cidades. O mundo da época, nos dias de Noé, foi um dilúvio. Acabou com o mundo. Deus usou o dilúvio, acabou com o mundo. Vá prestando atenção, viu? Aí, depois de anos, né, de toda a existência da humanidade, a gente vai se deparar agora com Sodoma e Gomorra, Deus dizendo, não aguento o pecado, subiu as minhas narinas, não dá mais para eu aguentar. E aí Deus vai interferir naquela situação toda e acabar com aquelas cidades. Depois chegam outras cidades, agora é Nínive. E Deus diz assim, ó, eu não estou suportando a violência de vocês. Os historiadores dizem que o exército da Síria era um dos mais cruéis que existia da época. Por isso, toda aquela crueldade que eles praticavam contra os seus inimigos era para amedrontar, era uma estratégia para colocar medo nos inimigos. E o exército foi crescendo, foi aumentando e aumentando as aberrações. Eu não vou falar aqui na live porque são pesadas. Se você pesquisar, você vai encontrar lá as estratégias do exército da Síria. Aí Deus mandou uma mensagem para aquela cidade e disse, olha, se vocês não se converterem, eu vou dar um jeito e eu vou destruir toda a cidade. A mensagem de Jonas foi, Deus vai destruir a cidade se vocês não se arrependerem. E Jonas passou correndo, atravessando a cidade, 3 dias anunciando. E as pessoas ouviram o profeta. Eu fico imaginando alguém correndo nas ruas hoje, de Brasília, por exemplo, e dizendo, Deus não suporta mais o pecado de vocês. Eu fico imaginando alguém chegando na porta ali, na Câmara dos Deputados, ali no Senado, e dizendo, olha, Deus está avisando. Cada um que for entrando vai ouvir o profeta dizer, Deus está avisando que não, Deus está avisando que não suporta mais a injustiça de vocês, a corrupção de vocês. Imagine lá na porta do Supremo Tribunal Federal. O que diria um profeta de Deus, hein? Vá pensando. O que diria Deus nos dias do carnaval? Quando levantasse um Jonas, qual seria a mensagem que Deus entregaria para aquela multidão, milhões de pessoas? O que mensagem o profeta entregaria para os milhões de pessoas que estavam naqueles dias assistindo o carnaval, pulando o carnaval e etc. e tudo mais? O que um profeta de Deus diria naquela situação? Agora vá pensando numa outra cidade, em outro estado aí. Qual seria a mensagem de um profeta para os dias de hoje? Com certeza seria, Deus não está suportando mais. Mas isso se espalha também por toda a humanidade, todas as nações da terra. Esta praga, preste bem atenção o que eu vou dizer para você, meu querido. Esta praga chinesa, Deus está usando para abalar a autoconfiança da humanidade. Deus está usando esta praga para dar um abalo. A medicina, a ciência, os cientistas, todos aí ó, desesperados, não tem um remédio, não tem uma cura. Deu para entender aí? E Deus está dando um susto na população inteira do mundo. Quase 8 bilhões de habitantes. E Deus está dando um abalo. Deus está dizendo, eu não suporto mais a pouca vergonha de vocês, a idolatria de vocês, as aberrações que vocês têm feito. Deus está dizendo hoje, gente, eu não suporto mais vocês querendo mudar a minha palavra, mudar os meus decretos, mudar os meus mandamentos. Eu não suporto mais de ver
as aberrações, de suportar as injustiças, essa situação da humanidade. Olha, nós estamos falando de 7 bilhões de habitantes, vai voltando mais. E nos dias de Noé, quantos milhões de habitantes teriam? E nos dias da cidade de Nínive, e nos dias, e vai adiantando mais, nos dias de Jerusalém. E aí você vai puxando mais. Olha, não pense que 2000 anos é muita coisa para Deus. A Bíblia diz que para Deus 1 ano é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então a gente está olhando para a história da humanidade e a gente está vendo 2000 anos depois de Cristo. Mas quando Deus olha, Deus está vendo tudo da mesma hora, de uma só vez. Porque Deus não está limitado ao tempo. Então ele está olhando a população nos dias de Noé, ele está vendo essa população nos dias da Síria, por volta do ano 800 a.C. Ele está olhando para Jerusalém nos anos 586, quando a Babilônia invade e destrói a cidade, queima o templo. Ele está olhando para o primeiro século, para os dias de Jesus, e ele está olhando para o século 21, meu querido, sem problema nenhum. E quando ele olha para a realidade, a situação da sociedade hoje, eu tenho certeza absoluta de que Deus não está contente em ver o que tem acontecido nos nossos dias. Injustiças, pecado, distorção da palavra de Deus, e pode acrescentar mais coisas. Aí quando vem um vírus desse, uma pandemia dessa, que atinge todas as nações da Terra, nós somos obrigados a botar a cabeça para funcionar e o bom senso para perceber que tem alguma coisa diferente. Não dá para a gente fazer como Jonas e ficar no interior, no porão do navio, dormindo, enquanto tem uma tempestade enorme lá fora. Jonas estava dormindo. Tem muita gente assim, está dormindo, ainda não percebeu que Deus está chacoalhando o planeta. Você entendeu isso, meu querido? Tem muita gente que ainda não percebeu. Está como Jonas, dormindo no porão do navio. Não observou que tem alguma coisa estranha. Não percebeu isso. E até a igreja, muitos cristãos estão como Jonas, dormindo no porão do navio. E não fazem nada. Ou acham até, não é Deus não que está fazendo isso, é o diabo. Olha, pode ter sido o diabo, mas Deus é muito maior do que todas estas coisas. E ele usa tudo isso para cumprir os seus planos e propósitos. Deus é estratégico. Escreve aí, ó. Deus é estratégico. Entenderam aí? Deus é estratégico. E essa estratégia de Deus, quando vê essa pandemia, ele colocou a sua igreja para entrar em oração, em jejum, em arrependimento, em proclamação do evangelho. A igreja que não despertou para isso está perdendo tempo. Aí, os cristãos que não despertaram para esta realidade estão como Jonas, dormindo no porão do navio. Enquanto tem uma tempestade acabando com o barco. E Jonas morreria junto. Se o barco afundasse, Jonas afundaria junto. Aí Deus vem e dá uma nova chance. O texto de Jonas, capítulo 3, nos fala exatamente disso. Deus deu uma nova chance à Síria. Deus deu uma nova chance aos moradores de Nínive. Quem era Nínive? Que cidade era essa? Ela era composta de que tipo de morador? Eram moradores que não acreditavam em Deus, eram moradores violentos, eram moradores do pecado, eram moradores pagãos, idólatras. E Deus levanta um profeta, o profeta vai lá e entrega uma mensagem, ou vocês se arrependem, vão morrer. Vai morrer todo mundo. Quando o rei ouve aquela mensagem,
ele se converte. Presta atenção uma coisa para eu dizer para você aqui, meu querido. Olha, a Bíblia não traz os detalhes da pregação de Jonas, só traz o resumo. A Bíblia não traz os detalhes da história, da abordagem do rei, do povo. Não, ela só resumiu. Deus vai destruir a cidade. E eles acreditaram na mensagem do profeta e se converteram. E entraram em propósito de oração, de jejum, de clamor a Deus. Nem os animais puderam comer, se alimentar ali. Houve um arrependimento nacional. Nunca na história do Brasil se ouviu falar do Brasil ser convocado pelo presidente para orar, para pedir a Deus uma intervenção. Então, fique atento a tudo que está acontecendo à sua volta. E se por acaso você é um desses que estava dormindo no porão do navio, pois Deus está te acordando agora. Assuma um compromisso de vida com o Senhor. Se comprometa com Deus, assim como um profeta de Deus, assim como Jonas. E mesmo que você tenha fugido desse compromisso, é tempo de voltar para o Senhor. Escreva aí, ó, é tempo de voltar para Deus. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje, meu querido. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de se converter ao Senhor. Quem sabe se Deus não se arrependerá e não poupará e não salvará a sua vida, a nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido.